Olá, seja bem-vindo a mais um programa CRA Entrevista, um programa da TV CRA RJ Play e da rádio ADM RJ. Programas que você pode assistir sempre no site do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre impacto social. Vamos conversar com o conselheiro, o administrador Antônio Andrade, que também é vice-presidente de Educação, Estudo e Pesquisa e membro da Comissão de Empreendedorismo do CRA RJ. Tudo bem, Andrade? Tudo bem, olá, é bom estar com vocês de novo. Seja muito bem-vindo. Vamos falar também com a Luana Erdi, que também é integrante da Comissão de Empreendedorismo e presidente da Rio Júnior. Tudo bem, Luana? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso poder falar de empreendedorismo com foco no impacto social, nesse momento em que tantas empresas estão se movimentando, se reinventando, se reconstruindo, renascendo, nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo para a economia. Eu queria pedir licença para a Luana, ao invés de conversar pelas mulheres, começar pelo Antônio Andrade, para que o Antônio Andrade falasse um pouquinho para a gente como é que está a situação dos empreendedores nesse momento, das empresas empreendedoras, Andrade. Na verdade, o empreendedorismo, de certa maneira, vem crescendo, né? Mas é um empreendedorismo por necessidade. O número de MEIs vem crescendo, pessoas que vêm tomando mais iniciativas para desenvolver os seus próprios, através de seus próprios interesses, mas muito mais para resgatar a fonte de renda de algumas atividades que foram interrompidas aí, muita gente que acabou perdendo o emprego, teve sua renda reduzida. O empreendedorismo está crescendo, mas não está crescendo de uma maneira que a gente possa dizer que vai solidificar daqui para frente. A gente não pode dizer que está crescendo de uma maneira organizada. Na verdade, é uma demanda da situação, é isso? Correto. É um empreendedorismo muito mais por necessidade do que por descobertas, por inovação, por alguma coisa que vai se consolidar no futuro. A gente não pode arriscar dizendo que esses empreendedores de hoje, do jeito que estão desenvolvendo suas atividades, assim que se recolocarem no mercado de trabalho, continuarão com essas suas atividades. Mas o empreendedorismo está crescendo em todos os seus aspectos. Está crescendo dentro de casa, dentro dos condomínios, está crescendo dentro da sociedade. De maneira geral, ele vem crescendo. Eu li uma matéria há poucos dias falando do crescimento dentro daqueles grandes condomínios, né, que está sendo uma oportunidade, uma demanda que vem se estabelecendo cada vez mais, né? Já que a gente não pode sair para as ruas, né, mas nos condomínios as pessoas ainda se deslocam, né? Então, nos grandes condomínios existe uma grande área de atuação de pequenas lojas, né? Sim. Hoje, o padeiro vem para o condomínio, o sapateiro vem para o condomínio, a gente tem uma série de atividades que vêm sendo desenvolvidas e os condomínios, de certa maneira, estão muito receptivos a tudo isso. E, além de receptivos, são carentes. E esse é o tipo de atividade que eu acho que deve até continuar depois dessa confusão que a gente está vivendo. Espero que continue. Para mim, particularmente, está muito bom. Para a Luana também, né? Para Rio Júnior, esse movimento é bastante interessante, porque dá muita oportunidade de trabalho, né? Eu vi no site de vocês que só em 2019 foram uma média de 400 empresas júniores que realizaram uma média de 4.060 projetos, e que esse número já está à frente nesse período. Como é que está o movimento da Rio Júnior, Luana? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito sobre os impactos, né, disso. E quando a gente olha, a gente vê que é um movimento que tem o cerne, né, a faculdade, que mesmo, né, nesses tempos que a gente está de quarentena e de pandemia, é um movimento que não para, é um movimento que continua crescendo. Então, cada vez mais o movimento Empresa Júnior, né, a gente consegue dobrar os nossos resultados ano após ano. E hoje a gente já está com mais aí de 1.500 soluções, a gente nem chegou no final do ano. Então, a expectativa é que a gente consiga fazer mais do que a gente já fez em 2019. Uma das atuações de vocês é foco na solução, quando a gente é educado a focar no problema. Como é que é feito esse trabalho? Bom, quando a gente olha, né, para a cadeia de valor do movimento Empresa Júnior, a gente olha muito para o universitário, então depois a gente olha, né, para as três principais
competências que a gente vai ter, né, ali. Então, aprendizado por gestão, aprendizado por projetos e aprendizado pela cultura empreendedora. E com isso a gente começa a criar nos empresários juniores, né, as competências gerenciais, as competências técnicas, mas o mais importante, que é de fato a competência empreendedora. Então, a gente fala muito que nós somos a geração do futuro, mas que precisa começar no presente. Então, a gente já está num cenário muito problemático, então a gente tem que buscar soluções. Sermos gerações que vamos conseguir sair disso, conseguir quebrar paradigmas e olhar, né, além do foco do problema. Então, quando a gente olha para o movimento vem muito para isso, para solucionar. Então, é o que a gente faz aqui, a nossa cultura, e é o que a gente toca para frente, e gestão é gestão. Andrade, um dos pilares das empresas júniores, os 3 pilares que eu busquei, educação, coletividade e ética. Você acredita que o empreendedorismo que não passou pela empresa júnior tem isso em si, esses 3 pilares de educação, coletividade e ética? Talvez a educação seja um dos pilares que menos venha se desenvolvendo, né? Como eu disse, o empreendedorismo, no momento, foi um empreendedorismo de necessidade. Mas acredito que ele se perdurando, a educação vai ser uma das coisas necessárias, e os novos empreendedores, ou os empreendedores mais recentes, aí, em função dessa situação, eles venham a se preparar melhor para isso. Quais são as principais ODSs que a empresa júnior vem trabalhando, Luana? A gente, nesse contexto atual, né, a gente trabalha bastante com a ODS 3, quando a gente olha para saúde e bem-estar, o que casa muito com o cenário atual que a gente está vivendo. Então, o MEG, ele tem alguns cases, a gente chama de Movimento Empresa Júnior, tem alguns cases. Então, a gente tem o OnePlus, que depois também, né, os convidados podem consultar sobre empresas juniores que construíram uma ideia de um ônibus adaptado para evitar contaminação. Então, você tem seu deslocamento seguro. A gente também teve outras empresas juniores que conseguiram construir uma ideia de que você consegue estar num ambiente e respirar de forma saudável através do desenvolvimento de um ar-condicionado. Eu separei também alguns dados muito interessantes, né? Que quando a gente olha para cada hectare queimado, o Movimento Empresa Júnior já realizou 93 projetos de impacto na ODS 3, que é quando a gente olha para a ação contra a mudança do clima global. Quando a gente olha, né, para o desemprego que está começando a surgir, pelas famílias que estão ficando, né, sem subsídio, o Movimento Empresa Júnior já entregou muito mais de 23 mil soluções que têm impacto direto, né, nas ODS 8 e 9. Então, o trabalho que a gente faz, o quanto nossos projetos com foco, né, em alto impacto, projetos de impacto, conseguem contribuir nessa questão social também. Como é que estão as ações da Comissão de Empreendedorismo nesse período, Andrade? Quais são os movimentos que vêm sendo realizados pelos integrantes da comissão? O que basicamente a gente tem feito nesse momento são mais entrevistas, lives, e tem um planejamento feito aí para, a partir do próximo mês, direcionarmos essas entrevistas, lives e algumas outras ações direcionadas para exatamente esses empreendedores que estão surgindo nesse momento. No momento, nós estamos restritos a isso. Espero que, a partir do mês que vem, a gente consiga estar com essa programação em pauta, direcionada especificamente para esses empreendedores que acreditamos nós estejam precisando de alguns toques, algumas dicas, algumas orientações. Está acontecendo alguma demanda, mesmo que online, de busca por informações junto à comissão? Vocês têm recebido algum tipo de retorno, alguma sinalização? Não, até o momento não. O que a gente prevê também é uma pesquisa que a gente quer fazer em termos ligada a Rio Júnior, no sentido de avaliar, no sentido muito mais de verificar e até mesmo identificar e poder fazer uma avaliação geral de quem são os egressos, os ex-membros de empreendedores que perpetuaram no desenvolvimento das atividades empreendedoras. Nós acreditamos que o potencial que a empresa júnior tem é um potencial que leva o acadêmico ao mercado, e esse acadêmico no mercado proporciona várias coisas que nós fizemos 3 pesquisas já. Nós fizemos uma pesquisa que era para avaliar isso desde quando a comissão iniciou como comissão de empresas júnior. Nós fizemos uma primeira pesquisa
no sentido de verificar o quanto o membro da empresa júnior tinha aceitação no mercado de trabalho. Nós conseguimos constatar que ele tem um acesso mais rápido no mercado de trabalho, no estágio, né, para estágio, do que aquele que não participa de empresa júnior. Fizemos uma outra no sentido de identificar se as diretrizes curriculares do curso de administração vinham sendo desenvolvidas pelas empresas juniores. Também foi constatado que sim, essa pesquisa mobilizou professores, egressos, membros da empresa júnior e professores. Também foi identificado que a atividade de administração vem sendo, junto às empresas júniores, desenvolvendo. Lembrando sempre que empresa júnior é gestão, empreendedorismo, desenvolvimento de projetos, né? E uma outra coisa que nós pesquisamos também foi quanto à atuação das empresas juniores ligadas às instituições de ensino. Verificamos que há uma grande atuação. Contudo, como os membros das empresas juniores acabam sendo restritos, ou seja, a empresa júnior não pode abraçar toda o curso ou a faculdade, alguns são privilegiados. E aí a gente constatou que pouca coisa é feita pela empresa júnior em relação aos demais acadêmicos, aos demais estudantes da instituição de ensino. E agora a gente pretende fazer essa nova pesquisa visando identificar quem são os egressos e como é que esses egressos estão respondendo à ideia básica, que é da empresa júnior. Aí a Luana pode me ajudar, que é fazer um Brasil melhor. Não é isso, Luana? Quando a gente fala sobre impacto social, quando a gente fala sobre o movimento Empresa Júnior, a gente não pode deixar de falar sobre o que a gente entrega, né, de mais importante para o Brasil. E aí, quando a gente olha para o que a gente entrega justamente as pessoas. Então, quando a gente olha para a empresa, para o mundo, tudo é feito de pessoas. E quando eu olho assim, para a principal entrega que a gente tem, é justamente conseguir entregar essas pessoas que são comprometidas e capazes de transformar o Brasil. Quando a gente fala de Brasil empreendedor, a gente fala muito porque é o contexto que a gente vive. A gente vive hoje uma dificuldade, né, enorme em todas as nossas esferas sociais, políticas, econômicas, e a gente justamente forma pessoas em cima dos nossos pilares, né? Então a gente forma pessoas em cima do pilar competitivo, que é uma competição saudável por busca de empresas melhores, universidades melhores, seres humanos melhores. Quando a gente olha para o educador, a gente sabe que é através da educação que a gente vai conseguir transformar tudo isso, que a gente vai conseguir protagonizar, de fato, um Brasil melhor e soluções melhores. Quando a gente olha para o ético, porque a gente entende, né, que a gente precisa formar cada vez mais profissionais éticos para que o futuro do Brasil seja esse. E também quando a gente olha para o colaborativo, porque a gente sabe que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos, né? Então, que atores integrados conseguem fazer micro-revoluções positivas em todo o Brasil. Então, é uma geração que já sai para o mercado de trabalho com um compromisso muito grande, com um comprometimento muito grande de que tem que fazer a diferença e que é responsabilidade por essa diferença. Então, e é muito importante, né, que quando até o Antônio mencionou de como o recrutamento pelo MEG, né, ele é um caminho mais fácil, mas é porque a gente desenvolve, né, esses colaboradores, essas pessoas, além do técnico, a gente desenvolve as competências pessoais, né, tipo, comportamentais que aquele indivíduo tem que ter. Então, esse é um grande diferencial e essa é a nossa também grande entrega, quando a gente entrega pessoas melhores para o mundo. Luana, para quem está escutando a gente e ficou super curioso para saber como faz contato, como faz parte dessa rede, não só para atuar, mas de alguma maneira como empresário, quais são as dicas que você dá, qual o caminho que essas pessoas devem buscar? Bom, para quem é um estudante universitário, provavelmente vai ter uma empresa júnior aí na sua universidade. A gente tem processos seletivos ocorrendo, na maioria, 2 vezes por ano. Então, você presta processo seletivo, tem toda aquela etapa de entrevistas, dinâmica. Para quem é empresário, tá a fim de conhecer um pouco mais o MEG, pode procurar um Instagram, que é @riojuniorfederação, ou também pode entrar no nosso site, né, tipo riojuniorfederação.com.br. Que a gente também consegue dar dicas e também conectar vocês com empresas juniores, né? Então, quando eu falo muito assim para empresários, eu falo, confiem
no que as empresas júniores são capazes de fazer, porque elas estão dentro do cerne da faculdade, dentro do cerne do que há, né, de mais atualizado em conhecimento, educação e inovação, e elas e jovens, né, com a mente fresca, com ideias, cheios de vontade, querendo fazer e pensar no que é melhor. E o que a gente faz de mais especial também é que todo o nosso projeto é personalizado. Então, a gente pensa na dor do cliente, no que o cliente quer, e é todo moldado em cima do que ele precisa. Então, deem essa chance para o Movimento Empresa Júnior, que vocês não vão se arrepender, e vocês vão ver como que vai ser incrível a experiência de vocês com o MEG. É quase um processo artesanal, né? Customizado, são customizados os projetos. Bom, então, para o pessoal da faculdade que está escutando a gente, não espera chegar lá, começa a se capacitar, começa a buscar as informações todas para, na hora do processo seletivo, fazer bonito e passar, né? Com certeza. Andrade, você como professor, como educador, que dica você dá para o estudante que está na faculdade hoje, que está meio sem rumo, sem saber muito que caminho seguir em relação à empresa júnior? Quais são as dicas que você dá e qual o diferencial do aluno quando ele chega na empresa júnior e depois quando você vai acompanhando esse desenvolvimento dele na faculdade? O nível de maturidade de quem participa da empresa júnior aumenta sensivelmente. E quando eu falo de maturidade, ela é relacionada não especificamente à maturidade pessoal, mas à maturidade profissional também. O desempenho Olha, quando eu falo isso, não significa dizer que todos, e aí se generalizar a gente vai correr algum risco, mas o entusiasmo pela empresa júnior muitas vezes leva a gente a ficar reprovado, a tirar notas ruins, mas também arrumar namorada nova, arrumar um amor novo, praticar esporte, tudo isso também pode prejudicar. Então, dentro desse contexto, o que eu poderia dizer é que foque. Hoje em dia, do jeito que a gente está na atual situação, o trabalho virtual vai continuar, esse trabalho remoto vai continuar, as capacidades técnicas cada dia vão estar sofrendo modificações, e aí costuma dizer, né, e aí não sou eu não, várias pessoas vêm dizendo que as atividades comportamentais ou as competências comportamentais, a tal das soft skills, é que devem ser mais investidas. Soluções colaborativas de problemas, atuar mais na possibilidade de criar consistência, integração na busca de soluções. Problemas a gente vai encontrar em tudo quanto é lugar. Agora, quando a gente se une para trabalhar de forma integrada, a gente realmente é bem mais forte, como a Luana colocou aí, e o papel que a empresa júnior desenvolve hoje é um papel muito bom. A empresa júnior faz parte, está na lei isso, dentro da extensão. A extensão, de maneira geral, dentro das instituições de ensino, elas promovem muitas ações favoráveis e positivas à sociedade carioca, fluminense e brasileira, de maneira geral, pelas várias instituições de ensino que tem por aí. Então, eu diria que o aluno, que o estudante que quer participar de alguma atividade que possa ser boa, essa atividade para ele no sentido de crescimento profissional, deve procurar se engajar na empresa júnior. Se não for possível se engajar na empresa júnior, se engajar em algum projeto de extensão que esteja dentro da sua instituição de ensino. Tudo isso vai ser muito proveitoso para ele, com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida. Luana, muito obrigada pela sua participação, pelas informações todas. Sucesso junto a esse movimento que é tão precioso para os estudantes. Obrigada, foi um prazer todo meu. Andrade, mais uma vez, obrigada por mais uma participação aqui no nosso CRA-RJ Entrevista. Eu é que agradeço, é sempre muito bom estar com vocês aí. Grande abraço, obrigado. Para você que nos assistiu e quer outras informações, outras entrevistas, saber um pouco mais sobre o CRA, sobre a administração, sobre o administrador, os tecnólogos, os técnicos, é só acessar o nosso site. Até a próxima entrevista.